Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar novamente aqui com vocês para mais um João Mendes Entrevista. Hoje aqui tô na expectativa dessa entrevista com o Vitor. Vitor, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui da entrevista. Tô muito honrado. Obrigado, João. Eu quem agradeço, eu quem tenho a honra de poder, quem sabe, incentivar um pouco aí quem ainda pensa no estudo da magistratura, e é uma honra estar aqui com você e o ênfase. Muito legal. Cara, Vitor, quem tá assistindo aqui já viu, na verdade, até lá a, o- a imagem e já sabe que você é juiz federal. Então a gente já sabe que você é juiz federal. Só que, cara, a gente quer conhecer a tua história, a gente quer conhecer a tua trajetória e histórias conectam, né? Histórias criam essa conexão e essa inspiração, né? Então vamos lá, eu vou te fazer uma primeira pergunta, que na verdade é uma série de perguntas dentro dessa primeira rodada, mas é para te deixar à vontade para você desenvolver como você achar melhor. Você fez direito, né? O que te levou a fazer direito quando você terminou a faculdade? Você foi direto para o concurso da magistratura? Eu já sei a resposta, que você já me antecipou um pouquinho antes, né? Mas vamos falar para a galera que não conhece, né? Então você já sonhava ser magistrado? Você foi para outra área? Como é que foi então essa tua história? Vamos pegar lá da faculdade até chegar agora a magistrado. Você é juiz federal aqui no TRF da segunda região, passou no último concurso, né? Então a gente quer saber aí essa história. Perfeito. João, eu espero que talvez a minha história ela possa inspirar dois tipos de pessoas. Primeiro, quem verifica que na rotina não tem tempo para estudar. Essa sempre foi minha rotina, eu vou contar melhor para vocês. E também eu vejo que muita gente já está aproximando dos 40 anos, já chegou aos 40 anos, e pensa que talvez o concurso da magistratura, por ser um concurso muito difícil, talvez já não seja mais para essa pessoa. Eu espero que eu possa inspirar de alguma forma esses dois tipos de pessoa. Mas como é que se deu, então, João, a minha escolha pelo direito? Eu fiz o meu primeiro vestibular para odontologia. Eu jamais pensei em fazer direito quando eu tinha 18 anos. Fiz o primeiro vestibular para odontologia e ainda bem que a vida quis que eu não tivesse passado. Logo que eu acabei de fazer esse vestibular de odontologia, abri uma inscrição para um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou de Brasília, sou de uma família que vem de pais de concursos públicos, então Brasília respira concurso público e minha família, grande parte, ou era médico ou era do serviço público. E eu cresci com essa influência do estudo, meus pais sempre estimularam muito meus estudos e também nessa carreira de serviço público. E com 18, 19 anos, eu fui estudar para a Polícia Rodoviária Federal. Tinha acabado de encerrar o segundo grau. E foi justamente, João, estudando para a Polícia Rodoviária Federal, que eu tomei meu primeiro conhecimento, meu primeiro contato com direito. Especialmente na época, na parte de direito, eu não sei mais como é hoje na Polícia Rodoviária Federal, caía direito constitucional, direito administrativo e legislação de trânsito. Eu confesso, João, que eu me apaixonei pelo direito constitucional, com 18, 19 anos. E eu nunca tinha lido absolutamente nada de direito. Eu fiquei realmente encantado com o artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias fundamentais, algo que eu nunca tinha refletido ou mesmo sabia que supostamente os cidadãos brasileiros teriam direito a isso. Então foi um verdadeiro caso de amor com o direito. Eu fiz esse concurso da Polícia Rodoviária Federal, acho que na época eu estava com 19 anos, passei nesse concurso, salvo engano, foi o último concurso da PRF que não exigia nível superior, exigia nível médio. E eu vou te falar, a gente está lá pelos anos, se eu não me equivoco, pelos anos de 1999, tá, Júnior? 99. Eu passei com 18, 19 anos para a PRF. Pois bem, fui reprovado no exame psicotécnico, passei na prova,
fui reprovado no psicotécnico, entrei com uma ação, consegui a tutela liminar, fui fazer o curso de formação em Goiânia. Na época, o curso de formação de Brasília era feito junto com os policiais rodoviários de Goiânia. Acabei o curso, fiquei esperando a posse, porque a minha ação judicial garantiu a liminar, mas não a posse. Pois bem, voltei já encantado pelo direito, estudei novamente para o vestibular, passei na universidade e entrei no curso de Direito. Aí já estava indo pelo ano mais ou menos de 2000, 2001, porque eu morei 6 meses em Goiânia para fazer o curso de formação da PRF. Pois bem, entrei na faculdade de Direito. No primeiro ou segundo semestre, João, eu já comecei a estudar para concurso público. Fiz o primeiro concurso, não me lembro se foi no primeiro ou no segundo semestre da faculdade, foi para técnico judiciário. Era técnico judiciário do STJ. Passei para técnico judiciário do STJ. Fui reprovado na datilografia. Você vai saber o que é datilografia, João. Talvez muitos aqui não sabem. Ainda era a época de máquina de escrever, não era computador. Isso, acredito que por volta do ano de 2000, 2001. Tá bom, amarguei, fui reprovado, não teve jeito. 1 ou 2 semestres depois, eu acho que eu estava no terceiro semestre na universidade, eu fiz um novo concurso para técnico judiciário. Foi do TJDFT. Esse eu passei, não tinha datilografia, fui aprovado e assumi o cargo de técnico judiciário. Nesse meio tempo, saiu o julgamento da minha ação na PRF, me dando procedência para eu assumir a PRF. Mas como eu já estava no tribunal, eu preferi permanecer no tribunal e acabei que eu não assumi a PRF. A partir daí eu estava na faculdade, João, mais ou menos anos de 2001, mais ou menos. Eu me recordo que foram tempos de grandes operações da Polícia Federal e daí veio o meu interesse em ser delegado da Polícia Federal. Foi meu primeiro, talvez, interesse em termos de carreira jurídica, foi justamente o delegado da Polícia Federal. Mas nem eu estava certo exatamente do que eu queria. O que eu estava certo, e eu sempre tive um pensamento muito racional, muito prático, é que eu queria ter um cargo público que me trouxesse uma estabilidade, mas, claro, que eu pudesse conjugar com os meus interesses profissionais. E o primeiro que surgiu na universidade foi delegado da Polícia Federal. Pois bem, fui fazendo a universidade, eu já era técnico judiciário. No último semestre da faculdade, aliás, nos 2 últimos semestres da faculdade, eu dei mais valor a estudar para concurso público do que para a própria universidade. Nos 2 últimos semestres, eu foquei muito no concurso que atende analista da área judiciária do STJ. Eu cheguei até, me recordo, no último semestre da faculdade, a quase deixar de estudar para as provas da universidade para estudar para o concurso público do STJ. Não sei se foi a melhor opção ou não, mas para mim deu certo. No último semestre, eu passei para analista do STJ. E passei na universidade também, fui aprovado, não tem problema. Ótimo. Me formei, assumi o cargo de analista no STJ e creio que no primeiro semestre, eu não me recordo direito, se foi no último semestre ainda da universidade ou no primeiro semestre da universidade, foi lançado o concurso da PF, de delegado da Polícia Federal. Então, eu já era analista e fui fazer o concurso agora no primeiro semestre após, eu acho, formado, de delegado da Polícia Federal. Eu não tinha uma boa base, João, das matérias que caíam no geral de delegado da Polícia Federal, que são matérias extensas. Entretanto, para o concurso de analista, eu fiz uma boa base de constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. E, por acaso, eu logrei aprovação também no concurso de delegado da Polícia Federal. Entrei para delegado da Polícia Federal e lá permaneci por 16 anos. Eu me encontrei na carreira de delegado da Polícia Federal. Durante o tempo que eu fiquei como delegado da Polícia Federal, eu não mais tive interesse em concurso público, eu estava extremamente satisfeito com a carreira de delegado da Polícia Federal, naquilo que a Polícia Federal
proporcionava aos seus servidores. Eu tenho uma admiração muito grande pela Polícia Federal. Tive todas as oportunidades da Polícia Federal, assumi grandes cargos na Polícia Federal. E aí foi a minha história pelo direito, e só depois veio a minha decisão pela magistratura, depois de 16 anos na Polícia Federal, mas a minha decisão foi mais ou menos 14º ano, eu falei: "Acho que vou voltar a estudar novamente". Até então, não tinha feito mais nenhuma prova, completamente parado. Muito interessante, muito legal. E assim, você a sensação que me dá quando eu te ouço é assim, você não escolheu, você foi sendo escolhido, né, assim, tipo assim, as coisas foram acontecendo e foram te dando essa oportunidade, né. Antes de a gente chegar, né, você deu essa visão panorâmica, né, mas antes de chegar na magistratura, quero explorar um pouquinho esse teu período de 16 anos como delegado. Porque, assim, quem está assistindo aqui a nossa entrevista, certamente tem gente aqui com interesses diversos, desde magistratura federal até delegado, MP, defensoria, enfim. E os ensinamentos que a gente extrai dessas entrevistas não valem apenas para uma carreira, mas valem para várias, né? Enfim. Você disse que teve a oportunidade de, dentro da Polícia Federal, ocupar vários cargos, participar de várias operações. Dá para gente aqui, Vitor, uma visão, óbvio que assim, te dando muita liberdade, né, para você falar aquilo que você sabe que é seguro, é tranquilo de falar. Mas me dá uma visão assim de como é a carreira, como funciona dentro, como é que é a organização interna, como é que são essa questão de você falou assim, vários cargos, como é que funciona isso, para o pessoal poder entender, se você tiver, assim, causos interessantes que possam ser falados naturalmente, seria enfim, te dá vontade de falar um pouquinho aí da carreira, já que você falou que amava a carreira, estava muito feliz, estava muito satisfeito, né, enfim. João, mais uma vez, a minha admiração é extrema pela Polícia Federal. Eu não fiz apenas carreira, fiz uma grande família, grandes amigos na Polícia Federal, porque foram 16 anos, quase que desde quando eu saí da universidade até lá. A carreira de delegado da Polícia Federal é uma carreira que te traz uma extrema autonomia de trabalho. Durante 16 anos, eu jamais, na Polícia Federal, fui, de qualquer forma, solicitado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. O delegado trabalha com uma extrema autonomia da sua própria consciência, claro, daquilo de se fazer o certo. Além disso, a Polícia Federal, e aí depende de perfil, ela te traz oportunidades sensacionais se você estiver aberto a elas para se morar em diversos locais. Antes da magistratura, João, até chegar aqui, eu morei em 7 estados diferentes. Todos eles, ou melhor, menos um, que é a da lotação inicial, a Polícia Federal nunca me obrigou a nada. Todos foram convites para assumir cargos e funções de chefia, mas que me deram oportunidades para morar em diversos estados, estados mais diferentes, desde Manaus, Tocantins, João Pessoa, na Paraíba, Vitória. Então, assim, são experiências incríveis. A estrutura de trabalho da Polícia Federal é uma estrutura de trabalho muito boa. Em regra, as edificações em que os policiais trabalham são boas edificações, com bastante estrutura. Agora, uma coisa é bastante importante, e isso não é da instituição, é do cargo. Quem tem interesse em fazer delegado da Polícia Federal, saiba que é uma excelente carreira, extremamente bem remunerada, o clima de trabalho é muito bom. Entretanto, esteja pronto para um certo desapego familiar, porque é muito provável que você não fique na sua cidade, que você tenha que morar alguns anos, e aí pode ser 3, 4, 5, 6 anos, longe da sua família, e talvez em alguns locais que são um pouco inóspitos. A minha primeira lotação, João, foi em Manaus, lá em 2008. Manaus, muita gente deve conhecer, você também deve conhecer, que ali do lado do Manaus tem Tabatinga.
que é uma área de tríplice fronteira onde tem um grande, grande tráfico de drogas, especialmente cocaína. Então a gente ia muito e ficava meses lá em Tabatinga. Então, mais uma vez, a carreira é excelente, é bem remunerada, tem estrutura, mas a pessoa tem que ter um psicológico mais amadurecido em saber que muitas vezes ela vai passar meses, só ela, o esposo, a esposa, o companheiro, companheira, ou se não tiver, sozinho com os colegas da Polícia Federal. Você está falando porque quando você começou a dizer sobre desapego, familiar, a primeira coisa que me veio à mente foi o seguinte: "Poxa, mas a pessoa que vai fazer", por exemplo, a pessoa é do Rio, né, por exemplo, e vai fazer um concurso de um TJ, uma magistratura, da Bahia, ou do Rio Grande do Norte, ou do Rio Grande do Sul, também vai mudar, né. Ou pega uma magistratura, vai para outro estado, ou MPF, que também tem lotações às vezes bem interiorizadas, enfim. E eu fiquei pensando, poxa, não é isso, o que você está me falando não é diferente de outras carreiras. Mas na verdade você trouxe um elemento a mais aqui, que é mesmo você estando numa lotação, no teu caso lá Manaus, ainda assim, lotado em Manaus, você ficava lá em Tabatinga, que é longe de Manaus, né? Até o acesso a Tabatinga é um acesso bem difícil, né? E aí você ficava meses lá, né? Quer dizer, não é nem que você mudou para Tabatinga, você estava em Manaus, mas ficava meses lá, ou seja, se você fosse casado com filho, você teria que deixar a família lá em Manaus para ficar meses, ou seja, é algo diferente de apenas mudar de um estado para outro, né? Você tá me... Eu faria só uma pequena diferença em termos de lotações entre Polícia Federal e magistratura. A Polícia Federal ela tem uma capilaridade em termos de delegacias que supera um pouco a própria Justiça Federal. Entretanto, é claro que na magistratura estadual você vai ter mais comarcas. Mas a Polícia Federal, Ju, ela está presente em determinados municípios que a infraestrutura é mínima. E aí eu pego Tabatinga, eu já estive também no Amapá, e aí você tem o Oiapoque, que lá não tem estrutura do Poder Judiciário praticamente. E a Polícia Federal, você tem que residir lá. É inadmissível não residir na própria cidade. Então, se você acaba tendo a sorte de poder ser lotado numa capital, como eu tive na minha primeira lotação, ótimo. Agora, interior, por exemplo, do Amazonas, interior do Pará, que é um estado gigantesco, sensacional, mas no longo prazo, para pequenas cidades, para quem não é de lá, é um desgaste emocional. A pessoa tem que estar preparada para isso. Muito bom você ter falado isso. Então, assim, é uma carreira que tem uma infraestrutura muito boa, tem a sua autonomia, que é bem legal a gente ouvir isso, né? Até para desmistificar algumas coisas que possam ser divulgadas ou impressões erradas, é, mas tem essa característica aqui da lotação. Muito bacana. Vamos agora passar para esse momento, né? Você ali, 16 anos, como delegado da Polícia Federal, feliz, satisfeito, né, gostando da carreira, da estrutura, bem estabelecido, tendo passado por muitas experiências legais. E de repente você resolve ser juiz federal. O que aconteceu? Né? Assim, você dormiu mal uma noite, acordou no dia seguinte e falou assim: ah, quer saber? Vou ser juiz federal. Tô brincando, né? Eu sei. João, o interessante dessa história é que, assim, de fato não existe nenhum motivo específico para tal que me motivasse realmente sair da Polícia Federal. Mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta em termos de desafios, tanto que pela própria Polícia Federal, eu conheço poucas pessoas que se mudaram tanto, mudar que eu quero dizer, me deslocar de cidade e morar em 7 estados diferentes pela Polícia Federal. Eu gostava disso. Isso me motivava. Essa mudança de atividade me motivava. E depois de 14 anos, eu realmente senti uma necessidade de que eu queria ter uma nova experiência de vida, de que eu pudesse, de alguma forma, contribuir para a sociedade de uma outra forma. E eu sempre tive
a magistratura como uma luz e uma carreira que eu admirava absurdamente, que eu sempre tive um interesse, mas que durante a universidade eu saí sem nenhum desejo de ser magistrado, mas que talvez aquilo tenha crescido comigo no durante os anos como delegado da Polícia Federal. Mas eu, como eu disse, eu estava muito satisfeito na Polícia Federal. A Polícia Federal me deu todas as oportunidades, foi excelente. Tanto que quando eu fui aprovado para magistratura, eu ocupava o cargo de superintendente na Polícia Federal. Então, assim, não tinha de fato motivo nenhum. E quando eu decidi, foi uma escolha de vida, de querer ter uma nova experiência, eu contei para minha esposa, e minha esposa falou: você só pode estar brincando. Maluco? Porque, assim, eu já tinha uma vida estabelecida em Brasília, eu estava como superintendente no Amapá, mas é um cargo temporário. Então, assim, eu já tinha minha base em Brasília, eu sou de Brasília, minha esposa é de Brasília, não tinha mais motivo nenhum para sair de Brasília. E aí, quando eu contei para ela, ela falou: eu não estou acreditando que você vai voltar a estudar, porque a gente sabe o desgaste familiar que é, e é isso aí a gente pode explorar daqui a pouco, é um desgaste familiar, você tem que se dedicar. Quando eu conversei com meus pais também já são um pouco mais idosos, falaram: Vitor, eu não estou acreditando, a gente está toda a família aqui em Brasília, para que você vai voltar a estudar e talvez nunca mais volte para Brasília? E eu falei para meu pai: é realmente um desafio meu pessoal e eu quero ter essa experiência de vida. E é claro que com essa decisão, João, eu não tinha certeza se eu ia ser aprovado, se eu não ia ser aprovado. Eu já tinha 42, quase 43 anos. Ia voltar a estudar, João. Eu já tinha 15 anos, 14 anos que eu não fazia uma prova de concurso. Então, assim, foi realmente um desafio muito grande. E aí, basicamente, a minha experiência ela começa ali pelo ano de 2000 e acho que 2 ou 3, eu não me recordo, talvez você tenha melhor, que foi a prova do TRF4. Foi ali que eu comecei de verdade. Entendi. E assim, imagino, você não precisa entrar em números, tá? Mas imagino que nem tenha sido uma motivação financeira. Assim, em termos financeiros, não, a diferença para o que você já estava como delegado, não era uma diferença assim, vou fazer uma nova prova por causa de um salto financeiro muito grande. Imagino que tenha sido isso. É bem, bem quieto. Eu fico imaginando a tua esposa, meu amigo. Cara, você tá doido? A gente tá aqui. Nossa, imagino, né? Enfim, ela é da área jurídica? Só curiosidade aqui. Não. Não, talvez ela não ser da área jurídica, eu não sei, talvez tenha até me ajudado. Ela é da área da saúde, ela é nutricionista, João. Ah, legal, legal. Então, se ela fosse da área jurídica, talvez fosse mais pesada ainda, né? Tipo assim, você tá maluco. Ela ia saber de forma talvez ainda mais intensa qual é o nível do problema que você estava se metendo, né, para estudar. Legal. E aí, então, você tinha 42 anos quando você resolve voltar a estudar para concurso público, né? E depois de 16. Eu estou me colocando no teu lugar, estou tentando entrar nesse momento, né? Você com 42 anos, já estabelecido profissionalmente, já estabelecido financeiramente, já estabelecido familiarmente, né? E tendo como motivação, não era uma motivação financeira, uma motivação apenas interna, né? Essa inquietação interna, né? Esse desafio pessoal. E 16 anos que você não estava estudando para o concurso, né? 14, 16 foi depois que você passou, entendi. 14 anos, naquele momento, 14 anos sem estudar para concurso público, naturalmente, com muita vivência na área, nos temas jurídicos, digamos assim, que você já tivesse atuado como delegado, naturalmente, muita vivência prática nesses temas, mas sem estudar, né? Efetivamente para concurso, né? Imagino que estudando para se manter atualizado, porque tem que se manter, mas é outro nível de estudo, né? Cara, me diz aqui pra gente como é que foi dar esse primeiro passo. Depois da decisão, vou começar a estudar, né? Como é que foi dar esse primeiro passo? Assim, o que que você fez e por onde você começou? Começar de novo? Enfim, dá uma luz. Por quê? Porque quando eu olho para os alunos do ênfase, nós temos alunos, e eu sei que o nosso público que está assistindo aqui não é só de aluno,
A gente tem desde gente como o Douglas, né, que fez aqui o nosso contato, que tem entrevista dele aqui no nosso canal. O Douglas, que passou por 26 anos, né, o segundo juiz mais novo do Brasil hoje, né? Até, por exemplo, já entrevistei aqui um colega teu da Magistratura Federal do TRF6, que ele passou no concurso com 56 anos de idade, né? Então, olha só, 26 para 56, né? Enfim, então a gente tem uma gama muito grande de gente, e tem muita gente numa situação parecida com a tua, já com uma situação familiar estabelecida, passou dos 40 anos e quer começar a estudar para concurso público e não sabe por onde começar, qual o primeiro passo, enfim. Essa é a pergunta. João, quando eu decidi voltar a estudar, eu decidi no outro dia, basicamente, eu comecei. Por eu já ter tido outras aprovações, ainda na época da universidade, para técnico, analista e delegado, é óbvio que eu já tinha um pouco, pelo menos, do conhecimento de uma metodologia de estudo. Claro que não é a melhor metodologia, mas eu já tinha tido alguma aprovação. Entretanto, de 14 anos para cá, videoaula era uma coisa que não existia. Cursinho, se quisesse fazer, você tinha que fazer presencial. Então, assim, mudou muita coisa. Apostilas, eram apostilas físicas, quase você não utilizava computador, você ainda utilizava caderno. Então, assim, muita coisa mudou. Entretanto, a partir do momento que eu decidi, João, que eu ia estudar, isso eu acho que deve ser uma coisa muito importante para todo mundo que esteja nos assistindo, que já esteja estudando ou que pense em começar. Estudo, para mim, sempre foi disciplina e constância. A disciplina e a constância não se confundem com motivação. Porque muita gente quer estudar quando está motivada. Nossa, eu tenho o carro dos sonhos. A motivação, ela não é perene. Ela é frívola. A motivação passa. Você tem que estudar em dia que você está motivado ou não. E isso eu tinha para mim. Eu não tive, João, o privilégio, já agora na magistratura, em ter meu tempo livre para estudar. Então, assim, meu tempo era muito escasso, porque eu ocupava o cargo de delegado da Polícia Federal. E até na minha vida, em geral, eu nunca tive o privilégio de apenas estudar. Jamais. Desde o primeiro concurso eu já fazia estágio, fazia a universidade, então sempre foi um tempo bastante escasso. Para você ter uma ideia, como se foi, depois eventualmente a gente fala da metodologia, se você quiser, de estudo, porque eu sou uma pessoa muito cartesiana. Eu sou muito organizado com as minhas coisas. Mas, dentro da minha rotina, e que talvez seja a rotina de estudo de advocacia, junto com a advocacia, de outros cargos de muita gente. João, eu acordava todo dia, mais ou menos 10 para 5 da manhã. 5h15, 5h30 da manhã, João, eu já estava sentado estudando. Era tomar um banho, comer alguma coisa rápida, 5h15, 5h30, eu estava sentado estudando. Lembrando, eu já tinha 42, 43 anos de idade, eu voltei a fazer isso. Estudava ali mais ou menos umas 3 horas, 3 horas e meia, que era possível, João, e ia para a Polícia Federal trabalhar. Trabalhava e almoçava. Qualquer tempo disponível no almoço era tempo de estudo. Que fosse meia hora, era meia hora. Se desse uma hora, era uma hora. Qualquer tempo livre era tempo de estudo. Ficava ali na Polícia Federal trabalhando até mais ou menos 17h30, 18 horas. Eu saía da PF, ia para a academia. Gosto muito de atividade física. Eu não parei atividade física para voltar a estudar, porque eu achei que aí ia ser talvez um desgaste muito grande para mim. Eu já não era tão novo. Então, assim, eu continuava, ia para a academia, saía da academia. Eu malhei durante muito tempo, na época da magistratura, em academias que ficavam no shopping. Eu saía da academia, e aí, sei lá, 7 horas, 7h30 da noite, mais ou menos, sentava na praça da alimentação e já ia estudar. Com meu fone de ouvido, com meu computador, com meu celular. Por quê?
Se eu saísse da academia, pegasse o carro até chegar em casa, chegou em casa, tem a esposa, tem as rotinas da casa, a gente não tem filhos. Mas é óbvio que aquilo ia tirar meu foco. Então, mais uma vez, tudo que eu podia extrair de tempo disponível no meu dia, eu extraía. E muita gente até chegou a me perguntar: mas quanto tempo você estudava mais ou menos por dia? Eu me cobrava, pelo menos para tentar, dentro da minha meta, e eu marcava. Eu tinha um cronômetrozinho, sabe aquele cronômetro de correr? Eu marcava. Comecei a estudar, parava, comecei a estudar. Eu estudava, em média, João, 5 horas por dia. Trabalhando e trabalhando bastante. Se você acordar cedo, estudar ali umas 3 horas, depois pegar uma horinha de almoço ou meia hora por hora, e depois no final do dia, consegue 5 horas com certeza. Era mais ou menos o que eu fazia. Já no, ao final de semana, aí o céu era o limite, João, porque eu me cobrava muito de acordo com a minha disciplina. Então, eu me obrigava no final de semana a estudar no mínimo 8 horas por dia. Justamente porque eu sabia que a minha semana era muito escassa. E tinha dia durante a semana que eu não conseguia fazer as 5 horas. Isso me frustrava, era ruim, mas eu tentava ter a flexibilidade de entender que eu não vivo para o estudo, que eu tinha uma profissão. Então era natural algumas vezes não ter 5 horas diárias. Já o final de semana era mais tranquilo, era de 8 a 12 horas direto. E aí vinham as dificuldades sociais, né? Quando eu ainda estava em Brasília, aí minha família toda, a família é família de mineiro, apesar de Brasília, então mineiro gosta de reunir a família, aí tem aniversário. Em algumas eu não ia, João. Não ia mesmo. Ia só minha esposa. Eu não ia. Claro que alguns eventos que eu julgava que eram mais importantes, eu ia. Natal eu não ia deixar de ir Natal, aniversário do meu pai, aniversário da minha mãe, claro que não. Mas, por exemplo, já em Macapá, final de semana, e isso até ruim, mas minha esposa superou bem. Ela queria ir ao cinema. João, eu devo ter ido ao cinema com ela durante 1 ano e meio que eu fiquei em Macapá, 3 vezes. Porque ao final de semana eu falava, Carol, eu fiz um propósito comigo mesmo que eu ia estudar. E eu vou estudar. Então, assim, às vezes, até para ir ao cinema, às vezes não, né? A regra era, eu não ia para o cinema com a minha esposa. Então, a rotina, eu me cobrava bastante da rotina. E uma coisa que eu tinha, e que eu não sei se é o melhor e talvez até não seja, eu não tinha dia de descanso. Eu estudava de segunda a segunda. Ah, vamos tirar o domingo. Eu tinha para mim, João, que como a minha rotina durante a semana era muito pesada, se eu tirar o domingo, eu perdi 10 horas de estudo numa semana. Então, eu não tinha dia de descanso. Mas não estou aconselhando isso, talvez de fato não seja a melhor prática, mas era o que eu fazia para mim. Eu tô anotando aqui, você tá vendo que eu tô com meu bloquinho de notas aqui, eu vou anotando tudo, né? É, cara, que aula, assim. Eu sei que a gente ainda vai extrair mais coisa aqui, mas que aula, assim. O que me chama a atenção, vários pontos eu acho que são bem legais. Um deles é que você fez um nível de sacrifício muito alto, mas você não abriu mão da atividade física, né? Isso é bem legal, porque muita gente abre, e eu não estou dizendo aqui, não estou nem condenando nem nada, mas assim, a atividade física, no meu entender, deve ser encarada como parte do método de estudo. Por quê? Porque, cara, faz bem para o organismo, ajuda a criar nova. Até a neurociência fala isso, né? Que a atividade física ela cria novas conexões neurais. Então, a pessoa quer ficar mais inteligente, ela tem que fazer atividade física também, né? É por aí. Então, tem que ser visto como parte do estudo, né? E você não usou essa expressão que eu vou falar agora. Eu anotei aqui. Eu botei aqui sacrifício da esposa, porque assim, não foi um sacrifício só teu, né? Então, quando você fala que em 1 ano e meio você foi no cinema, se foi 3 vezes, foi muito, e ela queria ir, não sei o quê. Quer dizer, ela teve o sacrifício. Quantas vezes ela foi, quantos eventos de família ela foi sozinha, como você falou, né?
Então, isso tem que ser muito bem combinado, né, com a família, sobretudo para quem eventualmente já é casado, né, tem ali seu companheiro, enfim, companheiro, companheira, família, enfim, tem que ser combinado minimamente para poder ter esse processo. E você foi no modo tudo ou nada, né? Tipo assim, não tem descanso, qualquer hora é qualquer hora, né? Muito bacana. Em termos a gente já entendeu aqui boa parte da sua dinâmica de estudo, né? Em termos de método de estudo, assim, o que eu sempre digo que duas, a pessoa tem que responder duas perguntas, que é o que estudar e como estudar, né? Como é que você se organizou para isso? Assim, você estudar. Vou te fazer várias perguntas só para você entender o que, que eu quero, o que, que a gente quer saber e te deixar à vontade. Assim, você estudava uma matéria por dia, duas matérias por dia, você estudava uma matéria ou poucas matérias de uma vez só e depois mudava, ou você estudava todas as matérias ao mesmo tempo ao longo da semana, você fazia questões, não fazia questões, lia lei seca, jurisprudência, fazia questões de prova, simulado, enfim, como é que você organizou o teu dia? Essas 3 e meia iniciais, depois os pedacinhos que você ia tendo ao longo do dia, o que, que você fazia? João, tendo em vista a experiência que eu já tive de concurso, mais uma vez, minha vida foi focada em concurso público durante toda a minha trajetória. Eu tive essa certa experiência de estudar sozinho. Na época, ou era cursinho presencial, você tinha que pegar, ir até o cursinho, voltar, ou estudava mediante os livros e sozinho. E eu sempre tive essa predileção por estudar sozinho, justamente porque eu achava que o tempo de deslocamento, seja de carro ou de ônibus, era muito difícil e o tempo era o bem mais precioso. Mas minha metodologia de estudo, João, eu brinco que é o método mais básico que existe. Mas eu acho que é o básico mesmo que aprova em qualquer tipo de concurso. Porque é o mesmo básico que eu fiz há 25 anos atrás, quase, que eu passei na PRF, que eu passei para técnico judiciário no segundo semestre da faculdade, basicamente o mesmo que eu fiz agora. Pouca coisa mudou. Eu diria que é o tripé: lei, jurisprudência e revisão. Para mim, esse é o tripé: lei, jurisprudência e revisão. Talvez na minha época a jurisprudência, ainda, na minha época lá de 14 anos, 16 anos atrás, ela ainda não tivesse a magnitude que ela tem hoje. Mas ela tinha uma grande importância. Para os cargos já de juiz, promotor, delegado, defensor, jurisprudência já caía. É claro que agora a ênfase ainda é muito maior. Mas então, assim, eu tinha meu tripé: lei, jurisprudência e revisão. Como é que eu estudava a legislação em si? E isso foi uma coisa que eu reaprendi diante dos recursos tecnológicos que na minha época não tinha. Minha época era o Vadmec, ou era um computador e você abria. Mais uma vez eu volto ao básico que eu falo. Você tem que arrumar tempo para estudar a cada minuto do seu dia. Aquilo é um propósito, aquilo é um mantra da sua vida. Eu não estou falando propósito no sentido religioso, não. É de comprometimento pessoal. Então, como é que eu comecei a estudar a lei seca? Com a lei. Vademecum? Não. Porque eu achava que o vademecum, ele não é prático para você estar sempre com ele. Não gostava do vademecum. Ótimo. Começava a... Entrava na legislação do Planalto, ia pegando e ia lendo nos meus próprios cadernos de revisão. Depois eu vou falar para você do caderno de revisão. Entretanto, em pouco tempo, João, eu percebi que eu gostei da tal da videoaula. Que, pessoal, era uma coisa que, para mim, era quase que desconhecida até então. Mais uma vez, minha última aprovação tinha sido há quase 20 anos atrás. Pois bem, eu comecei, João, a estudar lei seca por videoaula, mas no seguinte sentido. Eu assistia no celular. Normalmente, no início você vai vendo ali na velocidade 1.2, 1.5, depois é na velocidade 2. Escolhi a matéria, escolho um cursinho, isso talvez depois eu fale mais no final. É fundamental, eu acho, se você está começando a estudar, escolha um bom cursinho. Eu assistia diretamente no celular,
ia dando, de acordo com que o professor ia passando os slides, eu printava os slides. Após acabar aquela aula, eu passava do próprio celular os slides para um drive no próprio celular mesmo. E em 10 minutos, eu conseguia revisar, passando os slides assim, ó, uma aula que durou 2 horas e meia, em 10 minutos eu revisava, no mesmo momento. E também pegava a legislação seca daquilo e lia na mesma hora. Esse era o meu método de estudo, que eu chamo de lei e videoaula. Para mim, João, foi muito bom videoaula. Eu vejo que as pessoas não gostam tanto de videoaula. Agora, se for para assistir videoaula, anotando à mão, vendo na velocidade normal, de fato, vai ser um tempo infinito para acabar as videoaulas. No meu caso, eu achei bom. Eu não fazia uma anotação no papel, justamente para a velocidade ser grande. Era dois, printava, estava vendo, printava, acabou. No mesmo momento eu revisava. Essa era a minha forma de estudar lei seca com videoaula. Jurisprudência. Jurisprudência, João, eu tinha conversado com bastante colegas que tinham sido aprovados, obviamente, depois de mim. Como é que estava o estudo de jurisprudência? O que era melhor? O que não era melhor? E aí, hoje em dia, eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é o tal do site do Dizer o Direito. Eu também não conhecia. Ótimo. Entrei no site para conhecer e entrei no site também do STJ, do STF, para ver como é que eu podia fazer o acompanhamento. E eu optei, não precisa ser, obviamente, por este site do Dizer o Direito. Hoje em dia tem diversos outros também bons quanto ele, mas foi o que eu optei em acompanhar a jurisprudência por ali. No seguinte sentido, eu achava que o tempo, e meu tempo era muito escasso, eu teria muita dificuldade em ficar acompanhando os informativos diretamente no STJ, procurando o que teve de novo em repetitivo, procurando no STF o que tinha de novo em repercussão geral. Então, eu gostava de, a cada 15 dias, ou especialmente quando ia ter algum novo concurso público, era lançada uma apostila de jurisprudências focadas em determinado concurso. Eu li aquele material todinho, dá mais ou menos ali umas 200 páginas. O principal é o primeiro que você vai fazer. Então, assim, lançou a apostila de jurisprudências para a magistratura do TRF4, na época. Foi quando eu comecei. Eu li aquele material todinho, ia fazendo copia e cola para não demorar a escrever à mão, mas essa foi a minha opção. E eu ia passando para o meu caderno no Word de jurisprudência. Basicamente, a tese. Na apostila, ele explica um pouco melhor. E eu ia passando a tese. Nos próximos, João, que iam saindo, agora teve TRF3, saiu uma nova apostila, já com alguns julgados novos. Eu ia só passando o olho. Ah, isso aqui eu não sei. Lia, passava para o meu caderno. Lia, passava para o meu caderno. É muito importante para quem vai estudar jurisprudência sozinho, não pode dar o mesmo peso de uma decisão que é de turma, para uma decisão que é de sessão, para uma decisão que é de corte especial, uma decisão de repetitivo, com repercussão geral e súmula, ainda mais súmula vinculante. Então, eu achava que procurar sozinho dava muito trabalho. E essa foi a opção que eu fiz. Ter um site especializado que me trazia jurisprudência, que em tese seria mais relevante, e eu ia fazer no meu caderno de jurisprudência no computador. E aí eu chego no meu último, que é prioritário. Não estou te falando que esgola. Que eu falei de lei, jurisprudência e revisão. Uma coisa é certa, eu já ouvia há 25 anos atrás. Não tem aprovação sem revisão. Não tem. É impossível, porque o oceano de informações é enorme. Se a pessoa não revisitar os materiais, é impossível. Como é que eu fazia as minhas revisões? Revisão de legislação. Aquelas legislações que, quando eu lia depois da videoaula, me parecia um pouco estranha, que eu via que eu não tinha uma familiaridade, eu colocava num caderno do Word. Aí tinha o caderno de legislação.
Ia colocando para lá. E eu sempre grifei muito. Para mim era bom. Grifava no próprio Word, nada escrito, eu não fazia nada escrito. Eu achava que aquilo acelerava a forma do meu estudo, e continuo achando. E uma outra forma, João, que eu adorava revisar, que por acaso eu nunca vi ninguém falando, e que para mim serviu muito e foi naturalmente. Eu revisava por gravação. Eu gravava de duas formas. Videoaula. Foi uma videoaula que eu achei um pouco mais interessante, ou que eu já vinha fazendo algumas questões e eu achava que tinha uma incidência. Assim que acabava a videoaula, eu estava lá com todos os prints, uma videoaula de 2 horas, eu conseguia resumir para mim mesmo no áudio, e aí eu colocava lá gravador do celular, ia passando os slides e explicando para mim mesmo, olhando os slides. Aquilo era tão bom para entrar na minha cabeça, eu mesmo explicando, quanto para revisar. Porque depois, João, eu revisava tomando banho, eu colocava o celular para tocar na caixa de som, tomando banho, eu revisava. Indo trabalhar, eu colocava no carro e ia revisando. Então, tudo quanto era tempo, precisava de uma consulta médica. Colocava o fone de ouvido, áudio, revisando. Mais uma vez, tudo aquilo que eu achava que talvez eu teria um tempo perdido, que eu estava indo numa consulta médica, estava indo para uma festa de aniversário da minha mãe. Até chegar lá, Ju, eu estava ouvindo jurisprudência ou estava revisão. Esse era meu método básico de estudo. Tinha questão? Tinha. Mas eu não me sentia obrigado a fazer tantas questões. Mas é claro que acabou de ter uma prova da magistratura, saiu o gabarito extraoficial, eu pegava, sentava e ia fazer, óbvio. Mas eu não me obrigava toda hora a estar fazendo questão de concurso. E, por fim, doutrina. Eu acho que para a prova objetiva, ler livros de doutrina não é recomendável. Diferentemente da prova subjetiva, que aí você tem que fazer uma análise de banco, e aí talvez seja um outro assunto para a gente conversar. Mas para a prova objetiva, penso eu que livros, manuais e até mesmo PDFs sejam quase que desnecessários. Agora, os PDFs já ajudam para algum assunto que talvez você não entendeu bem a legislação, você analisava. Doutrina, na minha concepção, e aí sim, eu fui para os manuais quando eu fui fazer prova subjetiva. Porque na banca tinham grandes nomes. Desembargador Guilherme Couto, que com certeza o senhor conhece, civilista, extraordinário, tem que ler a obra, tem que ler a obra dele. Tivemos na banca o desembargador Marcos Abraham, de direito tributário, que tem assim uma vasta bibliografia, e tivemos também Daniel Sarmento, que na parte constitucional de direitos humanos escreve sobre tudo. Então, aí não tinha como. Tive que aprofundar nas obras dele. Mas, para objetiva, eu não me utilizei de nenhum manual. Cara, podia acabar agora, assim, já tava, tipo assim, mega aula. Muito, assim, excelente. Quando você fala assim, que o seu tripé foi lei, jurisprudência e revisão, aliás, você usou, antes de você falar isso, você falou que usava um método básico, que foi o que funcionou 20 anos antes, 15 anos antes, e funcionou agora. Lei, jurisprudência e revisão. E assim, é básico. E o que, que eu vejo como dificuldade das pessoas nesses três pontos? Quando se fala de lei, todo mundo termina assim, é, conscientemente reconhecendo, pô, não, lei é importante. Mas qual é a dificuldade prática? A dificuldade prática é, pô, ler a lei é muito chato. Jurisprudência, todo mundo sabe, conscientemente fala, não, lei e jurisprudência é muito bom. Mas qual é a dificuldade prática? Não sei por onde começar, não entendo direito, porque assim,
Você pega ali um julgado, às vezes um julgado, você mesmo sendo um julgado, sei lá, de tributário, mas ali dentro daquele julgado você tem algum ponto que toca em administrativo, algum ponto que toca em civil, algum ponto que toca em constitucional, mas a temática é tributário. Então a pessoa tem que dar uma navegada em outras matérias, né? E revisão, cara, sabe o que eu vejo na prática, Vitor, assim, como sendo a grande dificuldade? E eu vou falar algo que é para tocar mesmo na ferida das pessoas, que é o seguinte: é uma sensação de que se eu passo um tempo para rever o que eu estudei, eu estou perdendo o tempo de aprender uma coisa nova. E isso é o maior engano que possa ter, porque assim, mais importante que você aprender uma coisa nova é você não esquecer e consolidar o que você já aprendeu. Porque se você não consolidar o que você já aprendeu, você vai esquecer. E aí é o famoso enxugar o gelo, né? Você está aprendendo coisa nova e o que você aprendeu para trás está indo embora. Ou seja, você está quase sempre no zero. Então, fazer revisão é fenomenal. E vou te falar, Vitor, assim, que sacada genial que você teve da gravação você gravar a sua própria explicação. Muito bom. Natural, João. Eu não vi isso em lugar nenhum. Tinha dias que assim, eu já estava estudando, principalmente final de semana, que isso surgiu. Que é desgastante ficar lendo, vendo videoaula, informação entrando, informação entrando, informação entrando. E eu pensava, nossa, o que foi mesmo que eu estudei anteontem? E assim, eu demorei uns 6 meses para ter essa sacada, não foi de uma hora para outra. E quando eu fiz isso, João, me pareceu que foi um ganho de tempo extraordinário, porque eu consegui fazer as minhas anotações do que eu tinha que revisar ouvindo. Ouvir passivamente, para mim, era muito bom. Eu aprendia com a minha própria explicação. E assim, você está cansado, você vai lavar louça. Por acaso era uma coisa que me relaxava. Eu ia lavar a louça, você tocar na água, era gostoso. Eu colocava o fone de ouvido e deixava fluir. E era excelente. E existem duas metodologias, ó, estou falando o que eu fazia, de gravação. Para a aula, eu gravava eu explicando. Para as jurisprudências, você abre o documento do Word e tem lá a leitura. Eu pegava 10 páginas de jurisprudência que eu achava relevante, colocava o gravador e colocava lá, ler. Deixava no computador lendo o Word, falando, e meu celular está gravando. Eu ficava assistindo passivamente e já era um estudo. Depois, no outro dia, eu estava indo para a Polícia Federal, meia hora para chegar lá. Meu amigo, meia hora ouvindo jurisprudência, você ouve um monte de jurisprudência. Então, eu utilizava essas duas metodologias. Para explicação mais rebuscada, eu fazia rápido. Não, deixar claro para o pessoal, não é uma aula, é uma explicação própria para você, para que aquele conhecimento volte. É revisão. E jurisprudência, deixa o Word ler. Estava super bem. Para quem não entendeu o que você falou, o Word tem essa ferramentazinha lá agora, né? Que você pode, uma voz lá qualquer, né? Você clica e ele lê o texto para você, né? Isso é disponível, né? Até no celular, tá? Assim, eu tenho um Word de celular, né? E você clica lá e começa a ler, lê direto. Isso é muito bom, né? E assim, Vitor, eu vou pegar o que você falou sobre essa a questão da gravação e vou fazer uma interpretação disso agora como professor, e eu gosto de estudar neurociência da aprendizagem para poder, óbvio, melhorar e trazer isso para os alunos. Quando você pega o que você recebeu passivamente, né, de assistindo uma videoaula, dando lá o print das telas, e você grava para você mesmo um resumo daquilo, você está passando de um estudo passivo para um estudo ativo, que é ótimo. Você está desenvolvendo a sua capacidade de síntese, o que para concurso público é fenomenal, porque você tem que ter essa capacidade de síntese para responder uma pergunta discursiva, né? Você para fazer a prova oral,
E você já estava se preparando, inclusive, sem saber para a prova oral. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu pego gente que está estudando para a prova oral, e aí eu falo para a pessoa o seguinte: é, eu falo assim para ela, né? Pega uma questão, uma pergunta, faz a pergunta para você mesmo e grava o vídeo de você respondendo para você mesmo. É sozinho. E depois assiste o vídeo. Porque ao você fazer isso, você vai ver como você fala, você mesmo é instintivo, você mesmo vai melhorar a sua fala, né? E vou te falar, Vitor, as pessoas ficam com vergonha de fazer isso. Ela não consegue fazer para ela própria, né? Tanto é o medo de falar, né? E você foi fazendo isso, você foi, né, inconscientemente, eu acho que você já não tinha essa questão por causa até da carreira, mas para quem tem dificuldade de falar, é uma forma de você começar a ter o ato físico de verbalizar o que você sabe. O método fantástico, método fantástico. Eu vou te falar que eu fiz isso, sabe onde? Na faculdade. Na faculdade eu tive uma matéria de economia e eu odiei o professor, a matéria, não sei o quê. Hoje eu até gosto de economia, mas na época, assim, não caiu bem. Eu tinha muita dificuldade em entender as paradas todas, porque o cara era muito decoreba. Eu me gravei, eu peguei a apostila do cara, eu li a apostila inteira, gravando, depois eu ficava ouvindo 30 mil vezes. Então, assim, isso funciona muito bem. Né? Legal. Você falou que questões você não fazia muito, né? Não com obrigação, mas você fazia quando saiu uma prova. É, Fala um pouquinho sobre isso, assim, em que momentos você resolvia fazer questões? Quando você fazia, você só fazia, viu o gabarito e ponto, ou você fazia uma revisão do que você errou ou do que você foi em dúvida? Como é que era? De questão, eu já vi que muita gente tem uma metodologia de fazer um caderno de erro, e aí escrever aquilo. Eu não fazia realmente dessa forma a metodologia. Em geral, desde quando eu me propus a estudar, todas as provas da magistratura federal, que era o que eu realmente queria, eu fiz. Então, assim, todas eu fui lá sentar na cadeira e fazer. Que foi TRF4, TRF3 logo na sequência, um e depois o 2. Então, assim, todas eu fui. Entretanto, obviamente que eu não ficava limitado a resolver prova só da magistratura, ainda mais federal, que é extremamente escasso. Quando tinha prova, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, magistratura estadual, os cursos sempre lançavam o gabarito extraoficial. Para esses concursos, eu não saía de casa para ir testar. Entretanto, saiu a prova, eu sentava para fazer, mas já com o gabarito. Então, assim, eu lia a questão, tentava acertar. Caso eu errasse, eu ia lá, ia ler direitinho o gabarito para entender. Uma ou outra questão que eu entendia que trouxe uma coisa que eu não conhecia, que eu não lembrava, eu copiava e colava. Eu tinha dois cadernos mesmo no Word: o caderno de legislação e o caderno de jurisprudência. E aí, eventualmente, eu jogava para um desses dois. Só copiava e colava para revisar em áudio depois. Então, assim, eu não parei para entrar num cursinho que tem diversas questões e me obrigava a fazer diversas questões toda hora. Não. E, além disso, os cursinhos também promoviam muita resolução de prova. Eu assistia, como eu gostava de assistir, e assistia até na velocidade quase 3, eu assistia também. Então, era a forma de eu focar nas questões. Mas não era uma metodologia tão detalhada de fazer cadernos de erro. Mais uma vez, eu entendia que o meu tripé básico era o mais fundamental. É importante fazer questão? É. A minha análise era uma análise de risco. Meu tempo era extremamente escasso, em virtude do meu trabalho, e eu tinha um oceano de informação. Então, eu preferi focar nesse tripé de lei, jurisprudência e revisão, e eu concordo 100% com o que você falou. O concurseiro tem uma impressão de que revisar é tempo perdido.
Tempo perdido é estudar e depois não souber dali uma semana aquilo que você estudou. Aí você perdeu tempo. Então, assim, dá uma certa angústia no início? Dá. Mas, pessoal, não tem aprovação sem revisão. Então, eu preferi dessa forma fazer questões quando tinha já alguma prova resolvida e eu ia fazendo. Muito bom, muito bom. Eh, Pelo que eu percebi, você tinha o caderno de, você falou, né, especificamente, caderno de legislação, que você botava ali, imagino, os artigos, né, os dispositivos mais importantes, e o de jurisprudência. Você não tinha nenhum caderno de teoria, assim, de conceitos, nada disso. Era legislação e jurisprudência. Legal. Perfeito. Se dá para chamar de caderno, que eu não chamava de caderno, eram os meus arquivos das videoaulas. Eu ia, printava, printava, printava. Digamos, são os últimos até que eu tive que estudar bastante, que foi direito previdenciário, porque eu não era muito afeto a direito previdenciário. Então, eu gravei lá no Drive, direito previdenciário. Aí tem lá, financiamento da Seguridade Social. Então, é como se fosse um caderno de financiamento da Seguridade Social. Só que só tinha salvo lá os slides. Mas os slides traziam uma parte de doutrina, trazia uma parte de jurisprudência e tudo mais. E lembrando, aí eu pegava aquilo, me explicava, 2 horas dava 8 minutos de explicação, e eu estava revisando aquilo. Mas o caderno escrito, jamais, e mesmo que digitado, de doutrina e tudo, jamais. Entretanto, eu faço a ressalva, João. Eu não estou falando que seja o melhor método. Até porque colegas, também aprovados aqui da magistratura, estudavam escrevendo. Mais uma vez, vai talvez da análise de custo-benefício em termos de tempo. Eu achava que aquilo lá ia me consumir muito tempo. Por isso eu não fazia. Não, e tem a análise de custo-benefício de tempo e tem a análise também do que funciona para cada pessoa, né? Por exemplo, eu me identifico muito com você quando você fala assim do estudo passivo ouvindo, né? Eu também, aqui em casa a louça também é minha, né? Igual, então, assim, a louça é minha, ponto. Mas eu gosto, por quê? Porque é aquele momento eu ouço muito audiobook, né? Então eu coloco lá meu fone de ouvido, cara, eu fecho a cozinha, pego aquela louça, aí eu arrumo aqui, arrumo ali, aí começo a lavar a louça, aí eu enxago a louça, não sei o que, às vezes eu lavo a cozinha também, aí jogo aquela água na cozinha. Cara, às vezes fico ali meia hora, dependendo do volume das coisas aqui, às vezes mais de meia hora. Cara, é meia hora que eu tô aprendendo, tô relaxando porque eu gosto, fico ali, cara, funciona. Tem gente que não consegue aprender nada ouvindo, porque se distrai, né? Tem gente que precisa estar escrevendo. Então, assim, cada um tem o seu método, né? Então, mais do que a gente tá aqui trazendo uma fórmula mágica, a gente está trazendo aqui modelos que o pessoal vai te ouvir e eventualmente vai falar assim, pô, vou testar isso aqui porque pode funcionar, e você trouxe dicas, cara, maravilhosas, adorei. Você me permite, João, também? Eu já vi também diversas metodologias, e aí, claro, cada um tem a sua em termos de, acho que você até me perguntou, de quantidade de matérias. Sim, sim. Eu achava que estudar 3, 4, 5 matérias por dia, para quem não tem tempo e tem que conjugar com um trabalho, é muito desgastante. As sinapses neurais, você tem que pensar, não, agora eu tenho que trocar de tributário, agora eu vou para financeira, agora... eu acho péssimo. Então, assim, eu estudava em regra, no máximo, 2 matérias por dia. Mas eu fazia um planejamento. Mais uma vez, eu era bastante organizado. Final de semana eu fazia um planejamento do que eu iria estudar. E o planejamento, João, não era um Excel, era um bloco de notas no celular, para que eu sempre tivesse ali o meu planejamento atualizado e que eu pudesse ver em qualquer momento. Porque, mais uma vez, para mim o estudo não era apenas quando eu estava no meu escritório com o meu computador ligado. O estudo era a qualquer momento. Então, era um bloco de notas, semana, constitucional, administrativo e tal, 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 tal. Ponto. Marcava lá, estudei, 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 apagava. O outro final de semana eu fazia. Era simples o controle, mas para mim era muito eficiente. E a qualquer momento eu podia consultar aquilo ali. Quer dizer, de tudo que você está me falando, uma coisa que perpassa tudo que você for falando tem que ser algo prático e acessível, né? Prático, porque tá casando com a lógica que você trouxe lá no iníciozinho, que é todo e qualquer tempo livre tem que ser aproveitado. Então, se todo e qualquer tempo livre tem que ser aproveitado, a coisa tem que estar na mão, né? Assim,
Então, é a gravação que está no próprio celular, é o Drive que você consegue acessar pelo próprio celular, é o bloco de notas do celular. Pô, perfeito, a lógica casando perfeito. Cara, Vitor, adorei, cara. A gente está chegando aqui para o final e depois eu vou até te mandar uma mensagem, porque, pô, eu vou querer gravar outros pedaços de entrevistas contigo aqui, porque normalmente a gente fica aqui nessa faixa de 1 hora, mas assim, mas acho que vale a pena depois a gente ter um tempo para conversar, por exemplo, sobre segunda fase, né? Sobre prova oral, porque aí é quase que mais meia hora, 40 minutos, né? Enfim, porque achei muito, muito precioso tudo que você falou. É, no final de toda entrevista, eu sempre faço um desafio. E aí eu quero colocar esse desafio para você, que é o seguinte: imagina que o pessoal está assistindo aqui. Aliás, você está assistindo, galera, já dá aquele 3-6, né? Comentar, curtir, compartilhar, né? Que aí para a gente ganhar cada vez mais público. Mas aí, Vitor, o pessoal está assistindo você aqui e primeira coisa que a pessoa vai ver toda vez que ela for estudar, ela for abrir o caderno, for abrir o computador, vai ser uma frase sua. Que frase seria essa? João, isso para mim é muito simples de lhe dizer, porque é o que eu adotei nesses 3 anos aí para ser aprovado na magistratura. Não pense, não espere motivação, apenas faça. Não pense, faça. Esperar motivação todo dia de manhã, 4h30, 5 horas da manhã, não dá. Então a frase seria assim: não pense, apenas faça o que tem que ser feito. Muito bom. Eu botei aqui: não pense, não espere motivação, apenas faça. Muito bom, perfeito. Cara, Vitor, brigadão demais, parabéns aí pela coragem de fazer um giro de 180 graus, né, na vida, na carreira, mudar de estado. Tá gostando do Rio? Gostando muito, João. Estou residindo, eu e minha esposa, a gente não tem filhos, em Niterói. Estou adorando. Assim, não conhecia Niterói, absolutamente nada, mas estou adorando. Todo mundo que mora em Niterói gosta bastante, né? Enfim. Aliás, o pessoal do Rio brinca que a melhor coisa de Niterói é a vista maravilhosa do Rio, né? Mas enfim, não, Niterói é bem legal, sim. Eu já fui várias vezes. Tem lugares incríveis para andar. Né, assim, o museu lá de arte contemporânea, que é muito legal. Os restaurantes tem restaurantes muito bons, enfim, muito bacana. Cara, parabéns por essa trajetória. Dá os parabéns para sua esposa também, ter sido a guerreira que fez o sacrifício junto, né? Sucesso aí nessa trajetória aí, nesse novo momento de vida na magistratura. E vamos manter esse contato aí, porque você tem muita riqueza para passar para o pessoal. Obrigado, João, e mais uma vez, foi uma honra lhe conhecer, porque eu vou dizer, como sem demagogia alguma, eu já lhe conhecia quando eu era estudante. Realmente, da magistratura, obviamente, todo mundo conhece o curso. Então, assim, é uma honra poder receber o convite seu para tentar, de alguma forma, motivar as pessoas para que elas possam ver que aparentemente não tem tempo, mas com um pouco de metodologia dá para arrumar tempo, João. Muito bom, muito bom. Eu adorei, eu adorei. Foi muito bom, muito prático, direto, objetivo, trouxe muitos ensinos preciosos que o pessoal, se ouvir o que você falou, colocar em prática, puxa, o pessoal vai longe. E você levou o quê? 2 anos para passar, né? Quase, não, um pouco mais, João. Começou, talvez você tenha essa data mais certa. Foi mais ou menos ali um semestre antes do TRF4, que foi quando eu comecei a estudar e fiz a primeira prova. Eu já não lembro direito. Foi, eu acho que foi primeiro semestre de 2022, se eu não me engano. Pois é, eu não me lembro exatamente. Por aí. Ou 23, não me lembro. Enfim, vamos botar entre 2 e 3 anos, né? Perfeito. Legal. Cara, brigadão, Vitor. Valeu. Tamo junto. Pessoal, você curtiu? Então dá o joinha aqui, comenta, manda para o pessoal, manda para as pessoas, ajuda, se inscreve no nosso canal para a gente alcançar cada vez mais pessoas e levar cada vez mais essas entrevistas inspiradoras e inspiracionais para mais gente, beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Vitão, obrigado, cara. Obrigado, professor. Até logo. Valeu, até logo.